Olá, eu sou a Regina Matiasi, sou psicóloga clínica e venho conversar com vocês sobre mais algumas dicas a respeito das crises de ansiedade. Todo mundo sabe que os quadros de ansiedade estão presentes em quase que todo lugar. Todo mundo deve conhecer alguém que sofre de ansiedade e é por isso que a gente precisa falar bastante sobre esse tema, tá bom? Então, a primeira coisa que me perguntam, né, se uma crise de ansiedade ela precisa de um gatilho. Toda crise de ansiedade precisa de um gatilho, né? O gatilho seria uma situação que pudesse startar um processo de crise de ansiedade. Então, não necessariamente. Essa é a resposta. Não necessariamente. Nem toda crise de ansiedade precisa de um gatilho. Muitas vezes, e não sei se vocês já ouviram, histórias como, por exemplo, a pessoa às vezes está dormindo e ela acorda tendo uma crise, né? Então, o que seriam os gatilhos? Que também são grandes responsáveis por desencadear uma crise. Isso também é verdade. Gatilho pode ser um pensamento, pode ser uma lembrança, pode ser uma associação de pensamento relacionada a um determinado lugar. Vamos imaginar a seguinte cena. Se a pessoa teve uma crise de ansiedade, por exemplo, no supermercado, então o que o pensamento dela pode fazer é associar o lugar com a sensação desconfortável que ela teve durante a crise. Então a pessoa passa a evitar frequentar supermercado porque ela acredita que lá ela pode ter crise. O que a gente entende desse quadro? É como se fosse uma memória traumática que veio a partir da crise. Então, se ela vai para o supermercado, ela passa a sentir um desconforto e aí aquilo confunde a cabeça dela. Lembra que eu expliquei para vocês que a ansiedade nada mais é do que uma deformação na maneira de pensar, né? A mente da pessoa ansiosa enxerga a realidade de uma forma distorcida. Então imagine você, se ela teve uma crise de ansiedade num determinado ambiente, é natural que ela registre uma memória desse momento, uma memória desconfortável, e aí a tendência é que ela faça essa associação. Então, lugares parecidos com o supermercado, ou principalmente supermercado, que foi onde ela teve, no exemplo que eu dei, a crise de ansiedade, ela não vai conseguir se sentir bem. Então, explicando para vocês, o trabalho do psicólogo nesses casos é ajudá-la a desconstruir essa associação da crise de ansiedade com o ambiente. Então, veja bem, é o ambiente que proporcionou a crise? É o ambiente que desencadeou a crise? Não necessariamente, né? Ela só fez uma memória traumática daquela situação. E aí é que a gente tem que ajudar a desconstruir essas memórias traumáticas para a gente ajudar aí desvencilhando essas associações mentais que provocam essa tendência da esquiva. A pessoa começa a evitar lugares, situações e pessoas, né? Porque aquilo é um desconforto muito grande. Então, à medida que a gente trabalha o fortalecimento interno, a gente trabalha situações onde emocionalmente ela se sinta mais segura, não importa onde ela esteja, né? Ela vai conseguir lidar com isso de uma maneira melhor, entendendo gradativamente que não é um ambiente, né? Por isso que eu quis explicar hoje para vocês a importância do gatilho. Então, quanto mais a gente acredita na ideia de que é o gatilho, né, que é uma situação externa que desencadeia o meu desconforto interno, mais a gente acaba produzindo esse comportamento reflexo que é a esquiva, é você evitar, né? E aí você não está resolvendo o problema, né? Então, qual é a nossa ideia e a nossa tentativa? É trabalhar a segurança interna dessa pessoa, fazer com que ela entenda que as questões emocionais, embora a gente sofra a influência do ambiente, das questões externas, mas é o nosso interno, o nosso mundo interno, o nosso emocional, que precisa estar fortalecido para enfrentar, seja lá qual for a situação que tiver que enfrentar, em termos de ambiente, de pessoas, né? Então, isso é uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Agora vamos para o próximo, a respeito ainda de ansiedade, que eu separei mais alguns tópicos. Todo ansioso costuma ter um nível de exigência muito alto. Então, todo ansioso costuma exigir demais de si mesmo, né? E o que isso pode provocar?
ele acaba se tornando uma pessoa controladora. Porque como ele tem esse nível de exigência consigo mesmo extremamente alto, ele quer fazer tudo. E ele não confia em delegar determinadas situações, determinadas tarefas. Então, o que ele faz? Ele se sobrecarrega, ele cobra demais de si mesmo. Então, nunca, como o nível de exigência não é uma coisa estática, o que acontece? Cada vez mais ele vai aumentando esse nível de exigência. Isso vai gerando uma sobrecarga, vai gerando uma estafa, um estresse, um esgotamento tamanho, a ponto de muitas vezes a pessoa entrar em exaustão. Existe uma correlação muito direta entre a síndrome de burnout, que em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, e a crise de ansiedade. Porque o ansioso, ele tá mais propenso a ter o burnout justamente porque ele se sobrecarrega, justamente porque ele exige demais de si mesmo. E aí ele é controlador, e como ele não confia no outro, ele quer ele fazer, ele vive cansado, sobrecarregado, e aí ele fica mais propenso a ter tanto um quadro de ansiedade agudo, quanto a síndrome de burnout, tá? Então, essa questão de puxar tudo para si tem a ver com o fato de não conseguir confiar no outro, não conseguir confiar. Qual é a raiz, né, da pessoa ansiosa que tem um alto nível de exigência consigo mesmo? A raiz é a insegurança, a desconfiança, a dificuldade de confiar no outro. Então, além dele ter que fazer a tarefa dele, vamos imaginar, por exemplo, uma situação que alguém que exerce um cargo de chefia. Então, ele vai lá, ele tem as tarefas dele para resolver, e aí ele vai lá e vai checar, ou às vezes até refazer a tarefa do seu time, do subordinado que está ali, que ele precisa soltar, precisa gerar independência, gerar autonomia, para que todo mundo consiga ganhar com isso, pensando mais na questão do ambiente corporativo. Mas o ansioso não permite, então ele vive sobrecarregado, estressado, muitas vezes é aquela pessoa que é de difícil convívio, né? Para quem convive, seja colegas ou mesmo que pertence ao time dessa pessoa, é difícil agradar, porque o nível de exigência, como eu falei, sempre acaba aumentando. Então, qual é a solução para isso, né? Primeiro, exercitar muito essa questão de aprender a confiar no outro, no sentido de que um dia você também foi esse aprendiz, você também começou. Então, essa leitura de si mesmo, né, da perfeição, o que a gente tem que entender, o que está por trás dessa desconfiança. Sempre o olhar, né, pelo referencial teórico que eu trabalho, a gente tem sempre que buscar a causa. Então, muitas vezes o que está por trás disso é o medo. Medo de errar, medo daquilo não sair tão bom, medo de perder tempo e ter que, de repente, repercutir num retrabalho, né? Então, o ansioso, ele se torna controlador por conta disso. Então, mais uma vez, a associação da ansiedade com o medo. Então, qual é o combustível da ansiedade? É o medo. Todo ansioso é muito medroso, né? A ansiedade só permanece porque tem um medo que está alimentando. Medo do que pode acontecer, medo de não dar conta disso, medo de errar, medo de não agradar, medo de ser demitido, medo de o cliente reclamar. Então, olha como que fica essa mente. Por isso que eu sempre enfatizo essa questão, né? Olha, o ansioso, ele tem uma visão distorcida da realidade. A mente dele produziu isso, né? Então, vamos imaginar agora, assim, para se tornar um pouquinho didático, imagina que a nossa mente, claro que não é assim, tá, gente? Mas só para ficar um pouco didático. Imagina que a nossa mente se divide em duas partes. A consciência, aquilo que a gente tem contato com o real, e o nosso imaginário, né? A cabeça de uma pessoa ansiosa é dominada muito pela questão do imaginário. E esse é um imaginário que está adoecido. E o imaginário é aquilo que produz as ideias, né? E o imaginário da pessoa ansiosa produz muito, muito, muito pensamento negativo. Então, ela está sempre fazendo projeções negativas. Por isso que ela está o tempo todo tentando controlar, para ver se aquilo que está na mente dela, na mente distorcida dela, evitar que aquilo possa acontecer. Mas aí, se a gente entender que esse imaginário está contaminado, que esse imaginário tem uma tendência a fazer projeções muito negativas, a gente consegue falar, pera um pouquinho, né? Não precisa disso tudo aqui.
Mas é óbvio que o ansioso não consegue fazer isso sozinho. Por isso que ele precisa de uma ajuda profissional, para ele entender o mecanismo da ansiedade. Quando a gente entende o mecanismo e os efeitos que isso provoca dentro da nossa mente, fica mais fácil. Quando a gente consegue, veja bem, quando a gente precisa resolver um problema, a gente primeiro precisa detectar o problema, dar nome para esse problema, para daí a gente conseguir pensar numa solução. E com as questões de ordem emocional e psicológica não é diferente. Então, se ele não tem consciência do problema dele, como que ele vai buscar uma solução? Né? Então, é por isso que hoje é uma coisa que está tão ali, né? A gente foi normalizando muito o funcionamento do ansioso, né? Ah, ele é assim mesmo. Não, tudo bem, a pessoa é assim, mas ela está sofrendo. Isso está trazendo uma consequência, não é só para quem convive, é para ela também, né? Como eu disse, isso pode evoluir para um burnout, pensando no meio corporativo. Se for no dia a dia, essa pessoa pode estar, daqui a pouco ela pode entrar em exaustão, um quadro depressivo, ter problema no relacionamento, ter problema dentro de casa, no relacionamento conjugal, ou com os filhos, ou com os amigos, né? Então é mais um ponto que eu queria falar para vocês a respeito desse nível de exigência. Então a gente falou um pouquinho sobre gatilho, a gente falou um pouquinho sobre nível de exigência, e agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão do estado de alerta, tá? O ansioso, ele vive no estado de alerta. E isso tem tudo a ver com a questão do imaginário contaminado que eu acabei de falar. Então imagine você, se a mente dele faz projeções negativas, se a mente dele fica o tempo todo evitando que algo de ruim possa acontecer, porque ele acredita que isso é um risco constante, então como é que essa pessoa vive? Ela vive tensa, ela vive no estado de tensão muito grande. É um estado de alerta, aquela sensação de que a qualquer momento algo muito ruim vai acontecer. E é uma sensação que, assim, a pessoa acredita piamente. Então ela fala, não, olha, eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu tô sentindo. Na verdade, ela tá esperando, porque imagine só, ela tá naquele estado ali, até muscular, até fisiológico, pronta para o ataque. E aí, nesse caso, o trabalho do psicólogo consiste em ajudá-lo a perceber que muito desses pensamentos distorcidos, desses pensamentos equivocados que estão contaminando o imaginário dessa pessoa em função dessa visão distorcida da realidade, é que está provocando o estado de alerta, que isso não tem nenhuma correlação com a realidade. E muitas vezes a pessoa, né, é muito difícil para ela, porque isso é uma coisa que muitas vezes vem da infância, do próprio funcionamento de personalidade, né? Então ela fica com essa certeza de que algo vai dar errado. E enquanto isso não acontece, ela não relaxa. Então é quase que ela tem uma espera de algo ruim para que ela possa, eu estava certa. Tá vendo? Eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? Então, de onde que vem isso? Sempre com esse olhar a respeito da causa, vem dessa contaminação da parte do imaginário dessa pessoa. E aí entra uma coisa bem importante que eu queria falar para vocês, que é uma coisa relativamente comum hoje. Como que a gente contamina o nosso imaginário, né? Como que a gente alimenta esse imaginário? Muitas vezes, através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente ouve, que pode ser tipo de conversa que a gente costuma ter, né? Tudo isso vai alimentando esse pensamento, né? A nossa mente vai tendo acesso a informações. Ah, mas então você está querendo dizer que a gente não tem que ter acesso à informação? Pelo amor de Deus, claro que não é isso. Eu estou falando a respeito dos excessos, né? Então, por exemplo, quando tem uma tragédia que comove muito, né, todo mundo, a sociedade em si, né, uma tragédia grande, aí a pessoa ela começa a se alimentar demais daquelas notícias, informação, e quer saber mais, detalhe disso, daquilo. Então é óbvio que o emocional e psicológico dela vai ficar ligado a esse tipo de coisa, né, a esses medos, né, a essas coisas que sim, acontecem, mas a gente ouve, a gente tem acesso àquela informação, a gente a gente processa aquilo de alguma forma e a gente volta para nossa realidade. Agora, quanto mais a gente alimenta o nosso imaginário com coisas negativas, com coisas
densas, né, com coisas que relativas a sofrimento, relativo a tragédia, relativo principalmente, por isso que às vezes assim, por exemplo, a ansiedade por doença, quando a gente trata no consultório, a primeira coisa que eu combino com os pacientes, e eu sei que é difícil de cumprir, é sobre qualquer sintoma que eu tive, eu vou lá e mexo no Google, né? Isso só vai aumentar a ansiedade, só vai aumentar o pavor, porque não é a sua história que está no Google, não é o seu nome que está ali, não são os seus exames que foram analisados e foram escritos num artigo que está no Google, né? Então a gente precisa ter essa ideia da individualidade do funcionamento de cada um e da história e da biografia de cada um, tá? E para encerrar, eu gostaria de passar para vocês um pouco dessa questão de uma dica básica, assim, que ajuda muito no dia a dia, porque como o ansioso ele tem uma mente muito ativa, né? Ele tem uma agitação mental muito grande, porque existe o ansioso comportamental, que é visível, que a gente vê a pessoa ansiosa, agitada, mas existe o ansioso que ele é quieto ali, comportamentalmente falando, mas a mente dele não desliga, né? E em regra, o ansioso, por ele se sobrecarregar, o que acontece? Ele começa muitas tarefas, ele tem dificuldade de finalizar. E aquela lista infindável de pendências fica aqui, ó, na cabeça de, você tem que terminar aquilo, ó, você não terminou, ó, isso aqui não tá bem feito. E aí entra a questão do nível de exigência, do perfeccionismo, aí ele se enrola, ele não dá conta de prazo, ele acha que não tá bem feito, que não sei quem vai julgar, que vai trazer uma consequência negativa. Então, vamos lá. Que eu costumo trabalhar, começo, meio e fim. Comece uma tarefa, termina. Porque quando a gente finaliza uma tarefa, o que acontece? O nosso psicológico, ele relaxa, porque ele entra em contato com a sensação do dever cumprido, e isso libera substâncias que dão uma sensação de prazer. Ufa, terminei. Né? Então é muito satisfatório quando você consegue finalizar uma tarefa. Então o nosso emocional agradece, fica feliz, fica tranquilo. E aí você tem energia para se dedicar a uma outra tarefa. Mas Regina, às vezes não dá, às vezes eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ok, concordo, tem momentos e situações que realmente não dá. Mas se você parar para pensar, tem muitas que dá, mas você não consegue fazer isso. E aí, qual é o problema disso? Você não finalizando e você sobrepondo uma tarefa em cima da outra, aumenta essa sensação de incapacidade, os seus medos ficam muito mais... tá vendo? Você não vai dar conta mesmo. Isso aqui não tá bem feito. Nossa, fulano vai te criticar. Nossa, você não é capaz. E aí começa, né? E aí aquilo só deixa você ainda mais tenso. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês mais um pouquinho sobre esse tema tão importante. Se você conhece alguém ou se você sofre disso, encaminha já esse vídeo para quem você conhece e para quem você acha que está sofrendo. E se isso serviu para você, deixa o seu like aqui e fique por aqui que eu vou sempre estar contribuindo com alguma dica, tá bom? Muito obrigada!